Bem, boa tarde. A aula de hoje, né? Boa tarde, sou o professor Rogério. O nosso debate de hoje, ele vai ser referente a dois valores, né, que vão trabalhar muito bem o nosso próximo tema das aulas, né, que é sobre a questão da imigração e migração. Só que nós viemos trabalhando a questão da hegemonia, a questão, né, dos conflitos existentes no mundo por conta dessa hegemonia. Então, como essa hegemonia ela vai ser determinante, né, para a formação da nossa sociedade. Então, olhando tudo isso, nós temos que trabalhar também uma visão seguinte: o que vai fazer, o que provoca ondas imigratórias e migratórias? Bem, então, tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, tudo é referente às condições dadas a cada grupo social dentro da humanidade. Então, é um fator importante. Então, nós vamos, nesses minutos que nós vamos nos debruçar aqui na nossa conversa, então nós vamos trabalhar uma questão voltada a essa parte, né, que é a questão do colonialismo e do imperialismo. Então, as duas faces da dominação de um povo por outro, que se considera destinado a isso. Bem, então, nas aulas de história, nós trabalhamos a Reforma Protestante e um desses valores colocados pela Reforma Protestante é um sentido chamado de predestinação. Então, segundo a ideologia protestante, existem alguns grupos que consideram ser destinado por um Deus ou por uma divindade a controlar outros grupos. Bem, então, essa imagem, no caso aqui, eu escolhi essa imagem que é uma imagem onde nós temos o choque de duas sociedades. O europeu, né, considerado civilizado, dono da razão, com todos os conhecimentos cabíveis e imaginários. Do outro lado, nós temos os índios, vendo bestializados, né, observando a chegada desses homens barbados, sobre aquelas embarcações gigantescas que para os índios era algo divino. Então nós temos esse choque dessa realidade. E isso vai mudando com o passar do tempo. Então nós vamos interligar as duas disciplinas, história e filosofia. Então, dentro do sentido do colonialismo e do imperialismo, como isso vai formar, como isso vai mudando os aspectos com o passar do tempo, chegando até os dias de hoje, né? Chegando ao efeito que levou à Primeira Guerra, que levou à Segunda, e que domina o nosso mundo até os dias de hoje. Porque nós estamos vivendo um período chamado imperialista. Né? Tem um livro de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele trabalha o rápido e dinâmico século XX como a Era dos Extremos. Quando é que surge essa Era dos Extremos? Né? A Primeira Guerra Mundial, ela começa em 18, mas quando realmente essa guerra vai sendo construída, né? Não é no estalar de dedos que as coisas acontecem, as coisas vão acontecendo com uma certa lógica. E essa lógica começa onde? Na colonização. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos, né, trabalhar. Bem, o tema de colonização está fundamentalmente, né, profundamente ligado à nossa história, pois o Brasil foi colonizado por Portugal por mais de 300 anos. Lembrando que o Brasil ele foi descoberto em 1500, mas a sua colonização, o seu povoamento, ele só começa 30 anos depois, em 1530. Né? Então, esse período provocou mais em nossa cultura. Então, a questão da colonização. Então, como a colonização ela vai afetar a cultura local? Né? Uma outra coisa importante, o imperialismo, que surge com a Revolução Industrial. Então, a necessidade das potências mundiais obter mercado consumidor, fontes de matéria-prima e também um fator muito importante, mão de obra, né? Trabalhadores, braços, né? Braços para transformar matéria-prima em produto finalizado. Bem, então vamos buscar compreender os conceitos para definir assim e lançar luz sobre a nossa própria história. Então, nós temos que estudar isso com uma seriedade
né, profunda, porque o Brasil ele é fruto disso. Só que nós vamos ter que estudar a questão de colonização de uma forma mais ampla, não apenas pelo modelo português, mas por vários outros modelos. Bem, então, colonialismo. Então, o colonialismo é uma prática na qual um território exerce domínio político, cultural ou religioso sobre determinado povo, né, daquele território. Então, controle exercido por meio de uma potência ou força militar externa que deseja explorar e manter ou expandir o seu território. Então, qual era o desejo? Né? Então, a questão de impor o domínio. Então, eu não vou dar a possibilidade daquele povo, eu vou impor, eu vou colocar a força. Ou, a partir de um acordo, mas muitas vezes vantajoso a quem? A potência. E com isso eu vou impor também a minha cultura, a minha religião. Né? Então, vocês vão ter que abandonar as suas crenças, né? O seu modelo de viver a vida, e você vai ser obrigado a aceitar o meu. Bem, então, na maioria das vezes, essa prática acontece sem o consentimento dos habitantes, que com a exploração perdem parte de seus bens, solo, recursos minerais, moradia, ou possíveis direitos políticos que podem ter. Bem, então isso, né, essa questão de colonização é muito mais voltado ao sentido que nós vamos ver aqui na América. Então, muitas vezes, quando o europeu chegava aqui, ele vai impor o seu interesse. Então, ele vai dominar o solo, aquela terra não vai ser mais dos povos nativos, serão deles. Então, eles vão explorar sem nenhum problema. Vem os recursos naturais, os minérios, as pedras preciosas, a madeira e a moradia, né? Então, retirando essas pessoas da sua propriedade, da sua terra. Bem, então, dessa forma, a potência que explora, consegue se desenvolver à custa das riquezas encontradas nas colônias exploradoras, né, exploradas, que se tornam cada vez mais parte do império do explorador e refém de suas ordens. Bem, então, no caso, né, a questão da colônia como um mero objeto. Mas a gente vai ver que nem sempre foi assim. Né? Então, nós vamos trabalhar as primeiras formas de colônia, e as primeiras formas de colônia não foram bem assim, mas com o passar do tempo, né, vai se desenvolver nesse sentido. Bem, então, o colonialismo na antiguidade. Bem, a fundação de colônias se remetem ao período clássico, tendo início pelos fenícios, por conta do seu território não ser propício para a agricultura. Este povo usa das navegações para fundar cidades e manter relações comerciais. Bem, então nós voltamos lá no 6º ano, então, dos fenícios. Então, os fenícios eram um grupo que ele se formou aonde hoje é a Síria e o Líbano. Então, eles têm um problema muito sério aí. Eles têm uma madeira ótima para a produção de navios, mas eles não têm terras férteis para a produção de alimento. Então, isso vai fazer com que eles se lancem ao mar. E para que eles possam, né, ter relações comerciais com esses povos que têm esses recursos, eles vão fundar pequenas vilas próximas a elas, né, e isso vai dar importância, né, isso vai levar essas cidades a serem interpostos comerciais. Né, no caso da cidade de Cartago, dizem, né, quando o povo fenício ele vai expandir o seu território pelo Mediterrâneo, a semente da Grécia, a semente de Roma, começa exatamente aí, com a expansão marítima fenícia. Então, a expansão da cultura fenícia é que vai dar base às colônias, né, que vão ser grandes povos. Bem, não eram impostos os modelos culturais do colonizador, mas por conta das relações comerciais e diplomáticas, irá provocar a aculturação do território. Bem, então, aquilo que eu sempre bato naquela tecla, quando dois povos vão comercializar, eles não pegam um saco de batata, um saco de trigo, e jogam no porto e vão embora. Não, eles vão negociar, eles vão discutir, e muitas vezes eles vão ter que se comunicar. E ao se comunicar, os povos vão aprendendo as suas línguas. E ao aprender as suas línguas, também vão criar códigos para contabilizar esse comércio. E é aí que surge a escrita. Então, a escrita é fruto dessa relação, para poder documentar o que foi feito. E não apenas pegar o saco de batata e jogar no porto e ir embora. Bem,
Então, o modelo que provocou a discriminação, né, de valores religiosos, né, culturais, deixando a herança utilizada por nós até a nossa atualidade. Bem, então, a discriminação de valores religiosos, principalmente, culturais. Bem, então, nós vamos ver lá com os romanos. Os romanos, eles vão começar a, quando eles vão dominar certos territórios, eles vão começar a minimizar, né, a criar uma hierarquia, né, cultural. Tanto é que os povos que não falavam latim para o romano eram bárbaros. O porquê bárbaro? Porque não falavam latim. Então, nós temos todos esses aspectos, né, que vão ser de fundamental importância, né, para essa formação de uma cultura, de uma herança cultural que chega até nós. Bem, então aqui, um exemplo que eu coloquei aqui, no caso é o mapa, né, das navegações que os fenícios eles realizavam. Então, eles vão fundar essas cidades no Mediterrâneo, e isso vai dar início, né, à concretização e à formação dos grandes impérios. Aqui tem um alto relevo de uma embarcação fenícia, né, que dominou toda a região ali do mar Mediterrâneo. Bem, então, a colonização moderna. Então, a necessidade de encontrar rotas para reativar o comércio com o Oriente provocaram grandes mudanças, né? Então, as grandes navegações. Então, a corrida por conquistar novas terras e riquezas. Bem, então, a questão aí voltada, né, que nós sempre discutimos isso, a importância da cidade de Constantinopla, a cidade de Istambul. Então, quando Istambul é tomada pelos turcos otomanos, eles paralisam o comércio das especiarias, seda, cerâmica, entre outros produtos lá com o Oriente. Então, essa colonização, essas grandes navegações, ela vai ser uma tentativa do europeu, principalmente de Portugal e da Espanha, que foram os dois primeiros países a se unificarem após o feudalismo, vai fazer com que eles busquem novos caminhos para dominar o comércio e retirar o monopólio, né, das cidades do norte da Itália. Veneza, Milão, Florença. Né, tanto é que Florença é o berço do Renascimento. Né, vai surgir vários pensadores importantes e que são financiados pelos mecenas. Então, isso nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Bem, então, a colonização da América foi marcada por essa demanda de encontrar novos produtos ou recursos minerais do solo. Né? Então, o colonizador, quando ele vem aqui para o Brasil, qual é a demanda dele? O que ele vem fazer aqui? É descobrir novas riquezas. Principalmente tudo aquilo que poderia ser transformado em mercadoria. Nós vamos ver no próximo tópico. Então, eles vão chegar aqui, explorar o território e buscar esses produtos. Né? Mas qual era o principal produto que ele queria? Minerais, no caso, ouro, prata e pedras preciosas. Bem, então, o modelo que prevaleceu nesse período foi o mercantilismo e o metalismo. Assim, as colônias nada mais eram do que locais a serem explorados por grandes lavouras ou extração de seus recursos minerais. Bem, então nós vamos ver, no caso, né, que nós já discutimos em história, a questão do Tratado de Tordesilhas. Então, os portugueses ficaram com um pedaço de terra menor aqui na América, mas eles ficaram com a maior parte das terras férteis. Então, os europeus, os portugueses, vão explorar as grandes lavouras aqui no Brasil. Por outro lado, né, os espanhóis, como eles vão herdar a Cordilheira dos Andes, e os índios, no caso, os incas, maias e astecas, já dominavam a metalurgia, então eles vão oferecer condições para explorar o minério que existia na região, coisa que aqui na América portuguesa não existia essas questões, porque o índio brasileiro, os povos nativos brasileiros, não dominavam a metalurgia. Então, eles não tinham como oferecer esses recursos. Bem, então, esse modelo não foi uniforme, existindo um modelo de povoamento, como aconteceu na costa, né, leste dos Estados Unidos, que nós vamos ver, né, nos próximos tópicos dessa aula. Bem, então, a colonização de exploração. Então, esse modelo previa a exploração discriminada do território, não se pretendia promover o desenvolvimento local, mas a extração de suas riquezas. Bem, então, aqui é o que nós falamos na semana passada na aula de história. Quando o português chegou aqui, ele não estava preocupado em construir cidades. Ele queria encontrar mercadorias e recursos para poder vender em Portugal. Então, ele se preocupava em extrair as riquezas daqui.
Então, nesse sentido, né, então, o português, né, ele vai ter como premissa, como um fator determinante, essa questão de extração de riquezas do território. Bem, então esse modelo foi executado em quase toda a América, incluindo as colônias do sul dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que se formou na costa leste, então, na parte do Oceano Atlântico, na costa do Oceano Atlântico, as colônias do centro e do norte, que tinham condições climáticas menos favoráveis à agricultura, que são regiões frias, eles vão ter um sistema de colonização, de povoamento, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. E o sul, que era um clima muito próximo do Brasil, eles vão fazer com que o território fosse explorado da mesma forma que no Brasil. As grandes lavouras e a mão de obra escrava, que nós vamos, né, trabalhar em história, a questão da chegada dos escravos aqui no Brasil. E trabalhar detalhadamente as diferenças entre escravidão na antiguidade e escravidão na atualidade, né, no período moderno, que é o período das grandes navegações. Bem, então esse modelo gerou profundas dívidas, né, sociais em sua população, após sua independência, fato que é debatido até os dias atuais. Bem, então, por que essa dívida social? Lembrando que, como não era interessante para o colonizador criar condições para o desenvolvimento local, então não havia políticas públicas para a harmonização do território, construção de infraestruturas, construção de entretenimento, questão de teatros, passeios públicos, também a questão de um sistema financeiro organizado dentro dessas colônias. E, principalmente, a exploração indiscriminada, né, dos índios e dos escravos que aqui chegavam. Então, essas pessoas eram escravizadas, elas eram totalmente, né, elas eram dominadas pelaquela população. Então, isso vai fazer com que essas dívidas históricas prevaleçam até os dias de hoje. Então, isso é muito debatido. Até os dias de hoje, nós vamos trabalhar muito sobre essa questão de quando chegar no período da escravidão. Então, o que fazer com essa dívida histórica, né, que é tão debatida, tão questionada e tão, de uma certa forma, marginalizada. Bem, então aqui tem a imagem dessa colonização de exploração. Então, aqui nós temos uma imagem do português, né, no caso aqui, né, o europeu vai dominar os povos que estavam no litoral, né, como aquela missão de mostrar sempre a sua superioridade, né, a sua superioridade religiosa. Tanto é que aqui tem a cruz, né, formando essa questão da propaganda religiosa superior, que vai levar a salvação ao índio. E também aqui nós temos do outro lado, né, uma produção, né, uma produção de cereais, né, de cereais. No caso aqui é uma pintura do Caribe, né, da ilha de Santo Domingo, onde a produção de milho, a produção de cereais também era algo muito latente ali, né? Então, a questão do ser superior explorando o ser inferior, na questão do colonialismo de exploração. Então, o conceito de colonização de povoamento. Então, os conceitos de colonização de povoamento, então, colonialismo de ocupação e colônia de povoamento. É um termo que se menciona para explicar o processo de formação colonial promovido por um Estado maior. Né? Neste caso, os colonizadores eram ocidentais que tinham o objetivo de estabelecer uma sociedade e um modo de vida fundamentado na agricultura para prover alimentícios essenciais, extração de minérios e comercialização desses componentes. Então, quando nós olhamos para as colônias do norte dos Estados Unidos, centro-norte, nós temos que entender que essa população, ela serviu como refugiados, né? Então, nós vamos estudar a Revolução Inglesa, e um dos efeitos da Revolução Inglesa é o quê? É a expulsão, no caso, daqueles que não eram a favor, né, daquele modelo colocado pela monarquia. Então, os considerados puritanos de ideologia muito voltado ao que o calvinismo pregava na França. Então, a questão da predestinação, de que as pessoas já nascem com destino determinado,
Então, quando essas pessoas chegam nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, essas pessoas vão ter um sentido de produzir alimento de subsistência. Então, eles vão produzir bens alimentícios essenciais, daquilo que eles precisam para o consumo. A extração de minérios para a produção interna, então o ferro, né, a madeira para a construção de casas, entre outras coisas. E comercialização desses componentes. Então, eles vão focar no comércio interno. Então, eles vão olhar para dentro da sua necessidade primeiro, para depois buscar a necessidade das outras regiões. Então, colonização de povoamento tem nesse sentido, né, de construir uma nova nação e não explorar o território. Então, aqui nós temos alguns exemplos. No caso aqui, a iconografia já muda, né, um pouquinho. No caso aqui, nós temos a chegada dos puritanos, que é marcado por esse chapéu, né, que é uma marca dessa população protestante calvinista. Aqui do outro lado tem uma das festas mais importantes dos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças, né, onde há uma tentativa de apaziguar com o nativo, né? Então, os colonizadores vão oferecer um banquete e vão usar uma ave que vai se tornar um símbolo, né, principalmente para as grandes festividades, que é o peru, que é essa ave que está aí do lado. Então, eles vão, né, criar esse hábito, né, e também a questão do quê? A questão de construir uma nova nação fora, né, da Europa. Tanto é que os Estados Unidos, eles seguem um modelo chamado de Destino Manifesto. Então, eles se consideram destinados a colonizar e a explorar a América. Tanto é que eles chamam que Estados Unidos da América. Na verdade, não chamam eles de Estados Unidos da América, chamam de Estados Unidos só. Então, tanto é que americanos somos todos nós que nascemos na América. Eles são estadunidenses. Bem? Então, tem essas questões a serem debatidas. Bem, então, imperialismo. Então, o imperialismo ele ocorre em um momento da Segunda Revolução Industrial, quando os respectivos países buscavam em outros territórios não apenas recursos para serem explorados, mas também mão de obra barata e pessoas que pudessem consumir as suas mercadorias excedentes. Vale ressaltar que, neste caso, o foco principal era a África e a Ásia. Bem, então, a Segunda Revolução Industrial, que começa entre o século XVIII e o século XIX. Então, a produção desenfreada, né? Então, para que você produza muito, você precisa ter alguns fatores importantes. Primeiro, matéria-prima. Segundo, mão de obra barata, para extrair essa matéria-prima da natureza e transformá-la em produtos. E outra, se você produz muito, você precisa vender, escoar essa produção. Então, você precisa vender esses produtos a uma população que vai consumir esse produto, mesmo que ele não precise. E qual é o foco desse imperialismo? África e Ásia. Porque durante o século XVIII, século XIX, as colônias na América começam a ser emancipadas, a serem, né, no caso, sua independência. Bem, então, o colonialismo ele é caracterizado por uma dominação direta, tanto econômica quanto política, principalmente sobre o território da América, por parte de países europeus. Contudo, está inserido em um contexto mercantilismo e absolutismo, com a intenção de encontrar locais para a exploração. Então, ampliar o seu território, né, a formação de impérios. Então, isso vai fazer com que os territórios, as grandes potências, expandam o seu território buscando o quê? Matéria-prima, recursos. E com isso, né, maior desenvolvimento para si, e não para a colônia. Então, impérios na antiguidade. Então, muitos povos expandiram o seu território e controlaram efetivamente a população que ali encontrava-se, que essa dominação era imposta pela força e pela cobrança de impostos e envio de homens ao exército. Então, a questão de que, no caso do Império Romano, dos Impérios Mongóis, do Império Helenístico, entre outros. Então, imposto, cobrança de impostos e fornecer homem ao exército. Bem, então, esses impérios, eles se estenderam por territórios que poderiam estar em ambos os continentes, mas que seriam a expansão de sua cultura. No caso do Império Helenístico, né, o Império, né, do Alexandre Magno,
ou Alexandre o Grande, né, que dominou o maior exemplo de dominação de parte do Oriente, né, da Europa, no caso, Grécia, Turquia, né, parte da Rússia, chegando quase na China, né, transmitindo sua cultura e também anexando saberes dos povos dominados. Então existia um certo intercâmbio, né, uma troca de culturas no Império Helenístico. Tanto é que o Império Helenístico ele tem muitas características dos povos orientais e não apenas dos povos ocidentais. Isso dá característica à formação de uma cultura superior. Bem, então aqui nós temos algumas imagens, né, do imperialismo, de como essa cultura era, né, colocada. Bem, então o imperialismo moderno. Então, tudo, a formação do império trouxe consequências positivas e negativas. Então, as potências imperialistas, né, foram beneficiadas, uma vez que conseguiram atingir seu objetivo, conquistar matéria-prima e mão de obra barata e pessoas para consumir os seus produtos. Já as potências coloniais buscavam ocupar território, então fizeram surgir uma série de conflitos mais tarde que resultariam em guerras. Bem, então, a Primeira Guerra Mundial ela foi reflexo desses interesses das potências. Assim, o conflito no campo diplomático caiu no campo de batalha, fato que levou a profundos impactos na nossa história. Então, o imperialismo, quando, no caso, as grandes potências vão dividir a África, e aqueles países que não estavam contentes com a sua posição vão se unir para contestar. E sentimentos de revanchismo vão levar à guerra. Bem, então, o fim das guerras provocará o fim do colonialismo, gerando diversos conflitos entre essas etnias locais, fato que nos mostra as causas de seus problemas. Então, o fim da Primeira e Segunda Guerra Mundial vai levar ao processo de descolonização, mas eles não vão promover, as potências não vão promover medidas para resolver esses problemas políticos. E isso vai gerar guerras civis internas. E isso vai gerar problemas aos seus respectivos territórios. Então, aqui nós temos duas imagens também interessantes. Do lado aqui é a política chamada como Big Stick, né? Que, no caso aí, é um francês, né? Com os pés na África. Então, a questão da diplomacia do porrete, né? Então, a diplomacia da força. E do outro lado, nós temos a figura do von Bismarck, né? Que é um dos chanceleres da formação da Alemanha, que ele está dividindo a África como se fosse um pedaço de bolo. Então, com uma faca na mão e dividindo a África para todos os seus aliados. Bem, então, conclusão. O colonialismo é responsável pela exploração e imposição da vontade, né, de suas vontades. Isso também era realizado pela imposição de sua cultura e religião aos povos dominados. Né? Então, o colonialismo é uma questão de imposição. O imperialismo é a busca por vastos territórios conseguindo se desenvolver em relação aos territórios colonizados. Então, a questão de retirar os recursos, né, de explorar, de trabalhar a questão de fornecimento de matéria-prima, a exploração da mão de obra barata e também o consumo dessas mercadorias. Bem, gente, então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula, né? Bem, espero que né, possamos compreender esse contexto. Esse contexto ele vai trazer muitas consequências até os dias de hoje e vai, né, provocar profundos rachas, né? E muitas vezes algumas visões não tão positivas sobre esse discurso ou essa proposta, né, de olhar, porque nós sempre enaltecemos, nós valorizamos a imagem do dominador, mas nós desconsideramos a imagem do dominado. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar também para que o vencedor, ele também possa ser olhado por um lado, né, que ele não quer, que ele usou da força contra uma população, e isso vai gerar problemas que vão chegar até os dias de hoje. Bem, gente, então eu agradeço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, até a próxima. Obrigado.